Você investiu em diversos equipamentos, chamados ativos fixos. Como é que você controla ele? Sou o Adalto Freire, da Acessos Contabilidade, e aqui eu vou apresentar diversos pontos muito importantes para você ter controle de todos os seus ativos fixos. Beleza? Roda aí a vinheta, pessoal! No balanço de uma empresa, eu gosto de mostrar que nós temos três grandes grupos dele. Nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Ativo são as coisas boas, passivo as contas a pagar e o patrimônio líquido é aquilo que é o dinheiro do sócio. Quando o nosso ativo é maior que o nosso passivo, sempre tem dinheiro do sócio sobrando. E esse é o objetivo. E lá no nosso ativo, nas coisas boas, nós temos os ativos de liquidez, caixa, bancos, aplicações financeiras, clientes, estoques e mais adiante, ativo fixo e imobilizado. Esse ativo fixo é aqueles equipamentos, aqueles ativos que são utilizados para a execução do meu objeto operacional. Sou uma transportadora. Qual é o meu objeto operacional? Fazer o transporte. Quais são os ativos que estão vinculados a ele? Os caminhões, carretas e todos que estão lá vinculados. A empilhadeira, tem todo o depósito de armazenagem, o depósito com todas as prateleiras. Esses são os ativos fixos, certo? E eu posso controlar assim só do vento, só na mentalidade? Não, é importante você manter registros. Tem registros obrigatórios, inclusive sob o ponto de vista fiscal tributário, certo? Então você tem que manter esses controles para você ter na mão, você tem que saber o que você tem, porque eles valem muito dinheiro. Se a gente olhar uma transportadora pelo capital que você investiu, certo? Muitas vezes esse ativo fixo ele se equipara ou até supera o valor dos demais ativos. Então é muito dinheiro empacado para não ter controle nenhum, né? Ficar somente lá, a contabilidade sabe. Não, você tem que saber e a contabilidade tem que espelhar isto, beleza? Até mesmo porque você tem que utilizar o controle desses ativos fixos e saber como é que eles se depreciam e a sua renovação para pensar lá no seu custo, no seu preço de venda. Já abordamos isso em alguns vídeos. Sim, vídeos anteriores, vai lá no nosso repositório, tá? Temos vídeos tratando exatamente sobre depreciação, por exemplo, e sobre precificação, ok? Como é que eu controlo o ativo fixo? Primeiro eu vou ter que identificá-los, certo? E aí nós temos diversas maneiras de etiquetá-los. A gente, na contabilidade, chama de tombamento patrimonial. É o cara crachá. Cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Identificar mesa a mesa, cadeira a cadeira, né? Caminhão a caminhão e botar um número. Etiquetar, literalmente etiquetá-lo, saber identificar que esse veículo, certo, vai estar lá relacionado no meu controle, que pode ser uma planilha Excel, pode ser um sistema. Muito melhor no sistema porque você vai poder extrair muito mais informações. Mas o Excel resolve isso aqui, certo? Nós temos, e é muito comum, em matéria de veículos, o pessoal utilizar como a referência a própria placa do veículo. Principalmente nos padrões atuais brasileiros, que a placa morre com o veículo. Então sabemos que aquela placa sempre estará vinculada àquele reboque, àquele caminhão, certo? Então, utiliza ele como referência. E lá você vai fazer o registro. E quando você fizer o registro do seu controle, tome nota de tudo que se refere àquele veículo. Chassi, número do motor, Renavan, modelo, ano do modelo. E comece a fazer todos os apontamentos. E aquele é a placa número tal. Fez uma reforma naquele veículo, registre no seu ativo fixo a reforma. Quem fez, qual a nota fiscal, qual o valor, o que foi feito. Mantenha esse controle. A contabilidade vai espelhar isso. Por que isso é importante? Quando a gente fala em reforma, ou seja, aumento de vida útil de um bem, isso não é despesa, isso é investimento. Isso é imobilizado e se deprecia. Agora, manutenção. Manutenção a gente não registra no ativo fixo. Manutenção é despesa e isso vai lá no seu plano de manutenções. Tem um vídeo sobre isso. Vai lá olhar como você faz todo o controle de manutenção de veículos. Pode inclusive ser a mesma base de dados, utilizar a mesma referência dos veículos. Porém, não vai estar agregando custo lá dentro, porque manutenção é uma despesa recorrente e normal, faz parte dele. Mas por que eu preciso ter todo esse controle? Principalmente sob o aspecto de créditos tributários, por exemplo. Lá
numa empresa tributada pelo regime de lucro real, onde o PIS e COFINS é pelo sistema não cumulativo, pelas compras que são imobilizadas eu tenho o direito de crédito. E o crédito é calculado de acordo com a minha depreciação, que é vinculada à minha vida útil do veículo. E eu posso então transformar aquilo em dinheiro. 9,25% daquele ativo fixo pode virar dinheiro para você deduzir dos seus impostos mês a mês. ICMS, alguns estados admitem o creditamento de ICMS sobre os ativos fixos e critérios variados. Nós temos 27 legislações estaduais, então tem que verificar o que se adequa para cada uma, mas também calculado com base numa amortização do ativo fixo. Por isso é importante esse registro. Outra importância, vou bater na porta do banco e quero captar um financiamento, capital de giro para adquirir outros veículos. Eles vão me perguntar, tá, mas e qual é o seu ativo fixo para dar em garantia? Já está tudo levantado, tudo planilhado, tudo direitinho tombado, ou seja, anotado e registrado. Essas são as vantagens que você tem para fazer os devidos controles. E no momento que você tem esses controles, você tem uma fonte de estatística muito boa de giro desses equipamentos, compra, venda, manutenção, tudo isso transparente dentro da sua contabilidade. E depois você vai querer vender, vai querer trocar, substituir esse equipamento. Devidamente levantado, fica fácil para o contador, inclusive, fazer estimativas com relação a custos tributários daquela operação que você quer realizar. Cara, é só vantagem. Eu não vejo problema de você manter um controle muito pormenorizado, muito detalhado com relação ao seu ativo fixo. É seu patrimônio. Você tem o interesse desse controle. Não é porque a contabilidade quer, é porque você precisa disso para gerir o seu negócio. E aí, gostou do nosso vídeo? Então clica aí, compartilhe, mande para os seus colaboradores, para os seus colegas, para os seus fornecedores. Vamos disseminar conhecimento. Cara, não pode ficar guardado na gaveta, tem que ser distribuído para todo mundo.